Outra dica que eu tenho que dar para vocês. Peça para que o INSS reconheça vínculos de reclamatória trabalhista. Esse reconhecimento, quando é feito, mas precisa tomar cuidado com uma situação. Se no processo trabalhista foi feito acordo, precisa verificar os termos do acordo. Porque se no acordo está dispondo que quem era responsável pelo recolhimento previdenciário era o empregado, você precisa conversar com o cliente e pedir para ele a guia de contribuição, para daí poder pedir a retificação. Agora, se for acordo e for encargo do empregador, aí tranquilo, porque aí você junta a sentença homologatória do acordo e aí cabe ao INSS cobrar do empregador. Não é responsabilidade do empregado. Agora, se for sentença de reclamatória trabalhista, tranquilo, precisa pedir a retificação e caso não tenha contribuição, o INSS que vai cobrar o empregador. Uma coisa a gente precisa colocar em mente: quando trata-se de empregado, quem é responsável pelo recolhimento é o empregador. O empregado não pode ser penalizado pela falha do empregador. Então, vamos pensar da seguinte forma: tem um vínculo lá no CNIS, tem um vínculo na carteira de 3 anos, tá tudo certinho na carteira, o empregado tem o contrato de rescisão contratual, o termo de rescisão contratual, ele tem os olerites, tudo certinho, mas não consta no CNIS aquele vínculo de 3 anos. A carteira de trabalho tem presunção de veracidade, e quando ela não tem rasuras, né, não tem nenhum indício de falsidade, o INSS deve considerar o que está na carteira de trabalho nos documentos fornecidos pelo empregado e cabe a ele, se ele não achar aquela contribuição, cobrar do empregador. O empregado não pode ser penalizado. Wanderson, eu já falei sobre isso. Quando não é encontrado o CPF, ali no início da aula eu falei sobre isso. Quando você vai acessar o Meu INSS, você não encontra o CPF do segurado, você precisa fazer a atualização cadastral. Você vai abrir o site Meu INSS, lá embaixo, roda a rolagem até embaixo, vai ter solicitações sem senha. Nessas solicitações sem senha, vai ter agendamentos e solicitações. A linha agendamento e solicitações, você precisa pedir uma atualização cadastral daquele segurado. O que acontece é que, às vezes, não tem a unificação do CPF com o NIT do segurado. Então, por isso que não encontra na hora que você solicita no Meu INSS a senha. Então, com essa atualização cadastral, eles fazem a unificação. Para fazer essa atualização cadastral, precisa anexar documento pessoal válido, CTPS válida também, certinho, escaneado, bonitinho, e anexar o requerimento. Você vai colocar telefone e e-mail, e aí essa vai abrir uma solicitação. Normalmente é rápido essas solicitações. Questão de 1 semana faz a atualização cadastral e você consegue tirar a senha. Se não dá certo, aí você precisa ligar no 135 pedindo atualização cadastral. O que acontece o que ocorre com a INSS quando isso acontece é que não tem a unificação do sistema CPF com o NIT do segurado. Quarta dica. E se esse cliente tiver mais de um CNIS? Meu Deus, isso é possível? Sim, é possível. Pode acontecer do cliente ter mais de um CNIS. Por quê? Mas por quê? Porque ele tem mais de um NIT. Isso acontece quando você pega a carteira de trabalho e falta muitos vínculos naquele CNIS. Você não consegue entender, meu Deus, por que está faltando tanto vínculo, né? Não tá certo. Faltar um vínculo, faltar 2, até ok, mas 5 vínculos da carteira de trabalho não constar naquele CNIS que você encontrou no cadastro. Então, você precisa pedir a unificação do NIT. Quando esse segurado tiver mais de um NIT e não tiver muitas informações naquele CNIS,
precisa fazer esse requerimento de unificação de NIT para que seja unificado e conste todas as informações daquele CNIS. Mas de que forma você faz isso? Atualização cadastral também. Pode fazer pelo 135, pode fazer pelo INSS do próprio cliente, anexando a carteira de trabalho. Às vezes, na própria carteira de trabalho, quando o segurado tem mais de uma carteira de trabalho, consta ali o NIT diferente. Isso já aconteceu comigo várias vezes. De numa carteira de trabalho estar um NIT e na outra carteira de trabalho está outro NIT. Então, você anexa o scanner dessas carteiras de trabalho e pede a unificação dos NITs, para que todos os NITs constem no mesmo CNIS. Para não ter bagunça aí para esse segurado requerer benefício previdenciário, né? Porque senão, imagina, ele não vai conseguir solicitar benefício, não vai ser corretamente calculado o salário de contribuição dele. Certo? Agora, CNIS é prova plena para tempo de contribuição e para questões de requisitos de benefícios previdenciários? Sim, gente, CNIS é prova plena. Está lá no artigo 19 do Decreto 3.048. Então, somente com as informações do CNIS já é suficiente para aquele segurado pedir aposentadoria, certo? Mas, infelizmente, o que a gente vê na prática é que ainda o CNIS tem muitos erros. Então, por isso que a gente precisa sempre anexar documentos que comprovem aqueles vínculos, por causa dos indicadores.